falar da entrevista do Cabo Davidson ontem, né, Ciro? Você já citou aí. Vamos. Entrevista polêmica demais do Cabo Davidson, vereador lá de Mossoró. O Cabo Davidson foi o vereador que sofreu um atentado lá em Mossoró, escapou, sobreviveu ao atentado, foi baleado, né, mas já se recuperando. No atentado, o assessor dele, um amigo dele, né, chegou a falecer, um profissional de mídia, né, de comunicação, que chegou a falecer, o Alisson Diego. Os suspeitos do crime estão presos, a polícia agora investiga os mandantes. E nessa entrevista ontem aqui no Meio-Dia Rende com o BG, no programa do BG estava ausente, mas o programa bombando sempre de audiência, ele falou bastante aí do envolvimento de facções criminosas com o período eleitoral, tá, gente? E segundo o Cabo Davidson, tem facção criminosa que decide aí quem pode fazer campanha e quem não pode em algumas regiões do estado. Algo que já é dito há muito tempo aqui no estado, mas que poucas vezes chama tanta atenção como dessa vez chamou o Cabo Davidson. A gente consegue colocar no ar, Elrara, o vídeo do Cabo Davidson? Pode soltar. E num ato terrorista e covarde de grupos terroristas, eu não considero faccionados, certo? Um atentado pela minha atuação política. Então foi um atentado político, certo? Por quê? Porque nós vínhamos trabalhando no sentido de denunciar, de fiscalizar, né? De dar voz e vez ao povo da periferia, que vem sendo extorquidos por facções terroristas, grupos terroristas, vem sendo ameaçado, coagido e expulso de suas casas, crianças, pasmem, de 12, 13 anos, vêm sendo estupradas, engravidadas por esses grupos em alguns bairros da cidade, que estão controlados por essas facções. A guerra entre facções, que para mim são grupos terroristas, não é mais por boca de fumo, Suzy. É por controlar pessoas, bens, serviços. E eu vinha denunciando isso. Eles querem controlar territórios porque no territórios eles interferem no pleito eleitoral. Eles oprimem, eles ameaçam, eles estabelecem quais os candidatos podem ou não fazer campanha naquele determinado local. Tá aí, entrevista ontem do Cabo Davidson, né? Como eu disse na abertura. Depois do Jornal 96, você acessa lá, se quiser assistir mais tarde. Aí a entrevista do Cabo Davidson tá no canal da 96 no YouTube, na íntegra. É muito polêmica, né? Resumindo aí, Ciro e Gerlane, Cabo Davidson expondo algo que muito se comenta nos bastidores, né? Territórios inteiros aqui do Rio Grande do Norte, alguns municípios, inclusive bairros aqui de Natal. A facção criminosa tem tanto domínio que chega a interferir quem pode e quem não pode fazer campanha política naquela região. Cabo Davidson prometendo, né, aliás, cumprindo o que prometeu logo após o atentado, né? Que vai continuar denunciando e falando sim desse combate às facções criminosas, vai ser seu principal trabalho nessa sua pré-candidatura a deputado federal. Ele que é pré-candidato a deputado federal nessa eleição de agora, Ciro. Danilo, a gente já falou aqui algumas vezes essa situação. A gente já disse que vários pré-candidatos, vários candidatos à reeleição sofrem para entrar em algumas comunidades. Sofrem porque são ameaçados diretamente pelo crime organizado. A gente, na última campanha para vereador, a gente recebeu alguns relatos de pessoas que estavam fazendo campanha em determinadas comunidades, e aí eu vou citar muito claramente. Mãe Luísa, Passo da Pátria, algumas comunidades da Zona Oeste de Natal também, Cidade Nova, e chegaram lá, no meio da manifestação política, no meio da caminhada, da passeata, chegou a ordem do chefe do crime local: para tudo, encerra, guarda o som, vai embora agora, porque você não pode fazer campanha aqui. Meu amigo, isso foi várias vezes. Agora sim, a gente também tem que admitir que os políticos, eles não levam essa denúncia adiante. E aí é muito bacana a gente ver, apesar de de ser triste essa confirmação dessa denúncia de Cabo Davidson, né? Porque reafirma o que a gente já vem falando aqui, mas é bacana a gente ver que pelo menos um dos vários relatos que a gente sabia dos bastidores veio a público e foi claramente em dizer que, olha, eu já sofri com isso, eu vejo isso acontecer o tempo todo, porque não fica sendo só uma denúncia que a gente traz aqui baseado em denúncias que nós recebemos. Agora, é preciso realmente o poder público absorver essa acusação, essa denúncia grave e tomar alguma atitude. Não pode ficar fingindo, porque isso é fingindo que o problema não existe. Muitas vezes a gente procura a Secretaria de Segurança para questionar sobre essas denúncias que a gente recebe, e a resposta que a gente tem é que não tem nada formalizado aqui.
Não chegou nada oficial pra gente. Meu amigo, precisa chegar oficialmente. Você não desconfia. Você não desconfia que se é difícil para um policial, às vezes, subir em determinadas comunidades, imagine para um político desarmado, sem colete à prova de bala, sem carro blindado. E aí eu falo, inclusive, da gente aqui. Esse assunto só não é mais rotineiro porque a gente também preza pelas nossas seguranças. A gente não anda de carro blindado, nem de colete à prova de balas, nem anda armado, não. A gente também não tem escolta policial, não tem... Ora, o cara lá em Mossoró, o Cabo Davidson, sofreu um atentado. O assessor dele, o braço direito, morreu. E o cara não conseguiu uma escolta armada ainda para garantir a vida dele. Que dirá nós, que somos aqui meros jornalistas, operários da comunicação. Não tem o que fazer. E aí ontem eu até faço um meia-culpa também, porque ontem a gente cobrou mais que a questão da segurança pública, do combate às facções, fosse uma pauta mais clara na eleição, pelo menos por parte dos candidatos ao governo do estado. E a gente tem que admitir que realmente, para alguém entrar nessa, ele tem que estar muito seguro da própria segurança, sabe? Porque, vai Alisson, Álvaro Dias, começar a bater na facção e sofrer um atentado, eles que vivem no interior do estado, viajando de um canto para o outro. Ou você acha que as facções criminosas estão instaladas só em Natal? Não, estão instaladas no Rio Grande do Norte todo. E para eles, realmente, é muito perigoso. É uma questão de segurança e de cuidado também com a própria família, com as pessoas que os cercam. Quem é o assessor hoje que vai dizer pro político, ei, vamos lá denunciar a facção criminosa, tendo o exemplo do Alisson Diego, que foi assassinado num atentado terrorista lá em Mossoró, durante o trabalho, o exercício do trabalho. É complicado demais. Então, assim, realmente é os órgãos responsáveis que tem que tomar uma atitude. A gente está fazendo aqui o trabalho, mas a gente sabe que estamos nos arriscando fazendo esse tipo de coisa. De fato, é lamentável que esteja se transformando essa realidade, né? Somente agora esteja chamando a atenção para essa realidade. Facções criminosas tomando de conta. Teve outro ponto da entrevista também que chama muita atenção, Ciro e Gerlane, quando ele fala que as facções não querem mais só vender a droga, né? Ganhar dinheiro com isso ou com aquilo, né? Eles querem domínio, né? Querem espaço, querem território, querem ter poder, querem dominar. É a história do terrorismo lá que Lula diz que não. Ele, não, é só dinheiro que eles querem. Não, esse pessoal quer cada vez mais dominar estados, né? Ampliar poderes aí para outros países, inclusive. E as forças de segurança brasileiras, com esse pensamento do presidente Lula, continuam atrasadas, né? Vamos asfixiar financeiramente aqui as facções. Ora, vai asfixiar financeiramente, eles vão continuar lá daqui a pouquinho, vão dominar um outro mercado ali, uma outra área da economia, né? Falam muito de que eles estão entrando na questão dos postos de combustíveis em outros estados do país, até operação lá em São Paulo. Eles vão cada vez mais dominar essas áreas, né? Enquanto que as forças de segurança vão com o pensamento ainda atrasado lá de queimar, incinerar a droga, incinerar a questão financeira. Bloqueio de conta. Não vai resolver, né? Enquanto não se tiver consciência de que vivemos uma guerra contra esse pessoal, não vai resolver. E tá aí, então, o posicionamento do vereador Cabo Davidson, muito polêmico, né? Tá aí disponível no portal 96. Vamos aguardar quais serão os desdobramentos aí desse posicionamento do Cabo Davidson. E ele promete, né? Vai abordar esse assunto a campanha inteira, né? A pré-campanha já tá acabando. A campanha inteira, ele que é pré-candidato a deputado federal lá pelo PL.